Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, no desejo de que Deus continue nos abençoando, falando aos nossos corações de maneira rica e abundante. Falo também ao seu coração, você que está em casa ou à distância, em qualquer lugar que esteja cultuando ao Senhor conosco, que Deus o abençoe, fale ao seu coração também rica e abundantemente. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Este texto não nos parece, às vezes, muito ligado à parte de Natal, mas ele engloba, inclusive, o Natal de Cristo, e nós podemos considerar a partir dele, desde o início, quando Deus se propõe a cumprir uma missão, a missão de nos resgatar do pecado, de justificar cada um de nós, a quem Ele elegeu, escolheu, para que um dia possamos estar juntos, glorificando ao Senhor eternamente no céu. Então eu convido a igreja para lermos juntos Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra e de podermos ouvir a Tua voz. Queremos aprender mais de Ti, queremos ver Jesus em nosso meio, em nossas vidas, em nossas ações, não somente hoje no culto de domingo à noite, mas em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Para isso, sabemos que precisamos da Tua misericórdia e graça, as quais pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Estamos a 12 dias do Natal. Se Deus assim permitir, dentro de 12 noites estaremos no dia 24, comemorando mais um Natal de Cristo. Normalmente em dezembro, os irmãos já sabem, nós temos nossas séries natalinas. Nossos cânticos, nossos hinos, nossas palavras são voltadas com este cunho natalino. No texto que nós lemos, eu gostaria de convidá-lo a ouvir aquilo que Deus tem para nós e pensarmos juntos a respeito de Jesus, em seu nascimento, ou desde o seu nascimento, ou desde a promessa do seu nascimento, como o missionário de Deus. Não combinamos sobre o momento missionário, não combinei com o Vildene, não combinei com o Comitê de Evangelismo e Missões, mas eu creio plenamente que Deus combinou conosco e trouxe o momento missionário hoje, no momento em que estávamos preparando esta palavra durante alguns dias, desde muitos dias atrás, e Ele continua nos falando a respeito desta obra missionária e nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito dela. Nós sabemos que quando falamos de missões, nós olhamos para a IPN como uma igreja missionária, eu acho que ninguém tem dúvida disso. E eu quero deixar bem claro, nesse início de reflexão, não há pegadinha. Mas eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. A Vildene precisou ir com seu esposo, eles farão alguns exames amanhã, e por isso precisam dos preparos, e iam pegar um ônibus agora para voltar para casa para fazer isso. Se ela estivesse aqui, eu já saberia que estaria perguntando a alguém que estava aqui conosco. Temos a Marcele ali, me permita a referência, Marcele, que está preparando-se para missões, fazendo o curso da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quantos missionários temos presentes nesta noite aqui no templo? Levante a mão comigo. Que bênção. Mas eu quero convidar todos nós a refletirmos a respeito disso. Como eu me justifiquei, não há pegadinha, mas no final eu repetirei essa pergunta, e eu quero ver a proporção de mãos levantadas no templo. O texto que vimos nos mostra que outrora, ou seja, anteriormente, Deus tem nos falado, e falou-nos muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nos últimos dias, nos falou pelo próprio Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
A Bíblia toda nos conta uma história só, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, cerca de 40 autores, em torno de 1.600 anos, uma única história. Todas estas histórias voltadas para uma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor, indicando Jesus Cristo, o Filho de Deus, como aquele a quem o Pai nos daria no Natal para trazer a nossa salvação. Lá em Gênesis, nós vemos no capítulo 1, Deus criando o universo, e Ele dando uma missão ao homem, no capítulo 2, e nós poderíamos dizer, comissionando, dividindo a sua missão com o homem, de cuidar da criação que ele acabara de fazer. Em função da desobediência, da queda no pecado, o homem perde essa comunhão com Deus, abre mão desse privilégio, embora uma responsabilidade, mas de cuidar daquilo que Deus havia feito perfeitamente para a glória do seu nome e para o bem-estar do homem. Agora, o homem está caído, morto em seus delitos e pecados, mas o homem precisa de uma restauração, e o amor de Deus move o seu coração em prol deste homem. Mas para o homem propriamente dito, esta missão é uma missão impossível. Todavia, sabendo disso, Deus jamais abandonou-nos como homens caídos, e Ele nos elege, nos escolhe e trabalha em prol da nossa restauração. Em todas as páginas do Antigo Testamento, também do Novo, como já vimos, vemos Deus agindo em prol dos seus servos, daqueles que foram fiéis a Ele. Quando nós lemos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 9, nós vemos nos 2 primeiros versículos o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos. E parece que isso era somente para uns. Não, Paulo vai incluir todos. Nós, ou melhor, nos pecados que outrora andamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E Paulo então se inclui dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, entre os pecadores. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto fala? Não. Morto levanta o dedinho e diz assim, olha para mim? Não. Morto age? Não. Pensa? Não. Mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. E os versículos seguintes vão nos mostrar que Ele faz isso simplesmente pela sua graça e misericórdia. Isso não vem de nós, vem pela fé, que também é um dom de Deus, então é a ação de Deus plena em nosso benefício. A esta missão, ou a esta ação de Deus, podemos chamar de missão de Deus. Agostinho, lá nos anos 300, 400, já falava sobre a Missio Dei, missão de Deus. Mais para frente nós vamos ver outros teólogos trabalhando esta questão, falando sobre a missão de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em relação à salvação daqueles que haviam caído no pecado e que precisavam agora ser justificados e ter a sua vida espiritual restaurada e a sua comunhão com Deus restaurada. E esta missão de Deus, ela chega aos nossos dias. No século passado, Karl Barth, ele faz uma defesa num dos seus congressos que ele participa, num dos conselhos de missões que ele frequentava, e ele defende a Missio Dei como sendo algo que nasce no coração de Deus e que ele, pela misericórdia e graça, incumbe a sua igreja e comissiona a igreja, ou seja, uma comissão, uma missão coparticipativa, nos dá o privilégio de fazer parte desta missão.
E então, quando chega 30 anos mais à frente, em 1952, já num outro conselho, depois daquele termo ter tomado uma força, eles mergulham naquela visão e entendem que a igreja cumpre a sua missão, os membros da igreja cumprem a sua missão, as agências missionárias devem cumprir a sua missão de pregar, de evangelizar, quer em Jerusalém, quer na Judéia, Samaria ou até os confins da terra, sim, mas a missão não nos pertence. A missão não é do Comitê de Evangelismo e Missões, embora este deva amar a obra missionária. A missão não é da Igreja Presbiteriana, nem da sua agência de missões, quer a Transcultural, a PMT, quer da Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Nacionais, JMN. Também não é de outra denominação, mas a missão é do Senhor, Criador dos céus e da terra, que por amor, amou ao homem caído, conforme nós podemos ver em João 3,16, de tal maneira que, por causa do amor, da sua missão, em prol do homem, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele viesse a crer, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É neste intuito, é nessa visão, que nós vamos perceber Deus agindo em prol do homem distante dele, do homem caído, do homem em pecado, do homem morto nos seus delitos e pecados, e Deus vai nos dar o privilégio de fazer parte desta obra. Quando nós pensamos no Natal de Jesus, olhando para Jesus como o missionário de Deus, e vejam que eu estou colocando aqui não como um missionário de Deus, um artigo indefinido, a gente olha logo para os adolescentes, né? Está na ponta da língua, mas olhando para Jesus como o missionário de Deus, e aí eu estou usando um artigo, vai cair no vestibular, hein? Então, quando nós olhamos desta forma, estaríamos desprestigiando os demais que vão para o campo, ou que estão no campo, onde quer que seja. Por que poderíamos ou deveríamos olhar para Jesus como o missionário de Deus? É porque entendemos que a partir dele nós somos missionários comissionados da missão, missão que é do Pai, missão que é dada pelo Pai, e o Filho cumpre essa missão como missionário de Deus, e nós devemos ser testemunhas disso, e nós devemos ser imitadores, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou um missionário que imito a Cristo, o missionário, e vocês devem ser missionários conforme eu o sou na imitação do Senhor Jesus, o missionário mor, supremo missionário. Mas onde isso nasce? Se o Natal de Jesus parte dessa missio Dei, dessa missão de Deus, e tem sua origem no coração de Deus, como é que comprovamos isso na palavra de Deus? Gênesis 3,15 nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e Deus estava falando com a serpente, que ali representava Satanás, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher, o descendente da mulher, Jesus Cristo, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, porque ele pisará sobre a tua cabeça. O Natal de Jesus não foi um acontecimento fortuito, inesperado, imprevisto. O Natal de Jesus nasceu no coração de Deus. O Natal de Jesus foi planejado. O Natal de Jesus é sim uma festa onde nós temos guirlandas, onde nós temos enfeites, onde nós trocamos presentes, onde nós temos comidas e bebidas. Mas o Natal de Jesus é muito mais do que guirlandas e luzes, do que presentes. O Natal de Jesus, ele é a presença do Salvador, que é Cristo. Ele é a presença daquele que veio do céu, daquele que foi planejado pelo Pai, daquele que foi enviado pelo Pai, daquele que está hoje ao lado direito do Pai, neste instante intercedendo por cada um de nós, para que o seu nome seja glorificado e para que nós sejamos abençoados. O Natal de Jesus faz parte deste plano eterno. Um dos nossos teólogos, escritor do livro Missão Transformadora, David Bosch, voltado para a obra missionária, em seu livro ele diz:
A missão possui sua origem no coração de Deus. Deus é uma fonte de amor que envia. Esse é o manancial mais profundo da missão. É impossível penetrar mais profundo do que isto. Existe missão porque Deus ama as pessoas. De Gênesis a Apocalipse, constatamos esta missão de Deus. Pré-anunciando, tipificando, trazendo tipos de Jesus, conforme nós vimos em Hebreus 1, quando nós lemos, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, anunciou-nos Jesus. Por fim, o mandou. Embora carente de um aprofundamento teológico, circula em nosso meio um resumo já bastante antigo desta missão. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, o sumo sacerdote. Em Números, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômios, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, o nosso supremo juiz. Em Rute, o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Ester, ele é o Mordecai, assentado fielmente no portão. Em Jó, o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Jeremias e Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, é o 4º homem na fornalha. Em Osés, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo revivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça, com a cura em suas asas. A palavra de Deus anuncia Jesus, de Gênesis a Malaquias. Por fim, quando chegamos nos 4 evangelhos, nós vemos Jesus nascendo, de forma miraculosa. E eu quero pensar então fazer uma segunda reflexão com vocês. Jesus, como missionário de Deus que veio para nos salvar, para nos capacitar e para nos enviar, para juntos fazermos a sua obra e a sua missão, para nos salvar. Assim como lhe conferiste autoridade, diz João 17, versos 2 e 3, sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus enviou Jesus. No verso 18 desta mesma oração sacerdotal de João, no capítulo 17 de João, nós vemos: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aquele que é enviado por Deus é o missionário de Deus, Jesus Cristo. Aquele que o Pai e o Filho enviam com a ação do Espírito Santo são missionários de Deus. Quantos missionários nós temos aqui presentes nessa noite? Começamos a levantar mais algumas mãos. E nós vamos perceber que esta missão ela foi dada para todos nós. Mateus 28, versos 18 a 20, aquela chamada a grande comissão, e nós frisamos ali muitas vezes o ide, como verbo imperativo, que chama para si a força desse texto, dizendo ide e pregai. Portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês, ou convosco, todos os dias, até a consumação do século. A Missio Dei, ou seja, a missão de Deus de restaurar a terra, podemos perguntar nesse instante, estaria confiada somente aos que vão, e que vão para distante, quer no Brasil, quer nos demais continentes, as Américas como um todo? Estamos no continente americano, na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, na Antártida. Somente eles são missionários? Somente aqueles que tomaram um ônibus ou um avião e que foram para distante das suas casas são missionários de Deus? E os que ficam? Nós que ficamos, teríamos acatado também o ide de Jesus? E se sim, ido para onde? Quando nós vemos este texto de Mateus 28, 18, alguns estudiosos nos últimos tempos, sobretudo, têm apontado para a seguinte tradução: o verbo grego, que representa ir, sair do seu lugar, se locomover, poreitentes, no grego, ele tem sido visto como um verbo no gerúndio e não no imperativo, sobretudo neste início, conforme tem sido ao longo de muitos anos definido, e olhando para este chamado ide como caminhando, indo, e chamando a força do verbo no imperativo, sobretudo para o momento em que ele diz fazei discípulos, ou seja, indo, fazei discípulos. E nós então podemos ver aqui kanon matites no grego, no imperativo, trazendo esta força e mostrando com isso uma grande implicação, de que aqueles que vão devem fazer discípulos, aqueles que foram chamados para, onde quer que seja, estejam também fazendo seus discípulos, quer na escola, daqui uns dias na faculdade, quer nos nossos lares, quer nas nossas vizinhanças, quer nos nossos locais de trabalho, onde o Senhor nos manda. Em uma das nossas reuniões de oração desta semana, comentando a respeito deste ide, desta ida missionária, deste trabalho missionário a partir do local que Deus nos colocou, quer próximo, quer medianamente falando, quer muito distante, e isso representado está em Jerusalém, local, lugar próximo, quer na Judéia, quer na Samaria, quer nos confins da terra. Ouvimos de uma querida irmã, que comentou, pastor Walter, de manhã, quando eu acordo, eu planejo o meu dia, e sabendo que eu vou ao consultório, eu peço, Senhor, usa-me no consultório, para falar de Cristo. Sabendo que eu vou ao supermercado, eu peço, usa-me na relação que terei com a caixa, ou o caixa, a pessoa que ali está, ou com os demais que eu encontrar. E eu peço então que Deus me use, fazendo de mim um missionário. Quando nós pensamos desta maneira, nós entendemos que Deus tem nos chamado para cumprir a sua missão, e a missão não é nossa. Somos motivados, somos impulsionados pelos projetos, pelos programas, pelas atividades, pelos calendários da igreja, do Comitê de Evangelismo e Missões, do Comitê de Evangelismo Urbano, pelas demais atividades da igreja, ou propostas da igreja, de plantação de igreja, de evangelização, pelo nosso projeto macro, aquilo que nos norteia, entre adoração, serviço, comunhão, tem a evangelização ali presente, mas nós entendemos que a missão é de Deus, e nós colocamos esta missão em prática no dia após dia, e não pode ser somente a partir de alguém que vai para longe, mas alguém que está na presença do Senhor, entendendo-se ser um missionário, porque Deus nos comissionou
a todos nós, onde quer que estejamos. Esta missão que nasce no coração de Deus, esta missão que veio para nos salvar, ou este missionário que veio para nos salvar, nos capacitar e nos enviar, ele nasceu. E o nascimento de Jesus tem efeitos eternos, queridos. Ele, que é o resplendor da glória, diz o versículo 3 de Hebreus capítulo 1, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, ao lado do Pai. Jesus está neste momento. Os 2 cânticos que vocês cantaram, as canções que todos nós cantamos, as orações que nós fizemos, a nossa vinda à presença de Deus aqui na igreja, você que está à distância cultuando ao Senhor, nossas vidas dia após dia na presença de Deus são para a glória de Deus. E não é porque nós somos capazes de fazer isso, é pela misericórdia e graça do Senhor que opera em nós. E o que fazemos aqui hoje tem, na realidade, ou o que Jesus fez, melhor dizendo, o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós ao longo da história, o que Deus fez por nós lá em Gênesis, quando nos criou e depois na queda planejou a nossa salvação, com a sua missão, sua Missio Dei, dizendo, olha, da mulher nascerá alguém que pisará a cabeça da serpente, ou seja, trará a justificação, a restauração espiritual daqueles a quem eu escolher. Isso tem para nós efeitos eternos. E que efeitos são esses? Apocalipse, capítulo de número 7, versos 9 a 17, fala sobre a visão dos glorificados. Você já pensou que dentro de algum tempo todos nós estaremos lá? Quando João descreve o que ele viu, mostrado por Deus. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Você já pensou que nós estaremos lá? E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação é dele, mas ele quer nos dar o privilégio de levar esta salvação como missionários, em todos os momentos, em todos os lugares, até os confins da terra. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, assim seja, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no Cordeiro, no sangue do Cordeiro, razão porque se acham aqui diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, irmãos. Meus irmãos, Deus planejou a minha salvação. Deus planejou a nossa salvação. Deus trabalhou dia e noite, todos os momentos. Deus trouxe Jesus de maneira miraculosa. Deus nos deu o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. E Jesus veio como o Filho de Deus, o missionário de Deus. Viveu sem pecado, nos amou, nos ensinou e se entregou por nós.
E como Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo na condição de missionário de Deus, e a fim de nos capacitar para esta missão, abriu seus braços, entregou sua vida, derramou o seu sangue, para que nós fôssemos salvos, perdoados os nossos pecados e capacitados para fazer a missão de Deus ou para cumprir a missão de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações com a igreja nesta noite. Se a missão é de Deus, quanto a ela nós podemos concordar que Deus não tem uma missão para nós, mas nos tem para a sua missão. Ele me quer para a sua missão. Ele quer cada um de vocês para a missão dele. E então, ele nos dá esse privilégio. Quando nós dizemos que a Igreja Presbiteriana Nacional, como já disse no início, é uma igreja missionária, alguém tem dúvida? Não. Mas, depois de um breve levantamento com a presidência do Comitê de Evangelismo e Missões e com seu pastor conselheiro, cheguei às informações que em 2021 nós tivemos 82 missionários. Estamos presentes na América, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. 25 missionários no Brasil, 24 na África, 12 na Europa, 8 na América Central, 7 na Ásia, 3 no Oriente Médio, 1 na América Central, 1 na Oceania, e existe um no navio missionário Mercy Ships, que eu posso deduzir que, se Deus assim os dirigir, poderá chegar na Antártida. Em 2022, se Deus permitir. Estaremos apoiando 85 missionários em todo o mundo, todos sustentados em oração e 79 desses financeiramente. Como sustentados? Com 19,5% de todos os dízimos e ofertas que entram na igreja são direcionados para o trabalho missionário. Mas por causa de 85 missionários, sem qualquer demérito, podemos dizer que a IPN é uma igreja missionária? Diante de muitas outras, sim. Mas nós temos um hall de membros com 1.600 membros. Quantos são missionários, diante do que temos ouvido? Nós temos este número de pessoas aqui presentes e um número que nos acompanha servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor à distância. Quantos temos sido missionários nas mãos de Deus, no cumprimento da missão que Deus tem nos dado o privilégio de participar? Qual é a minha missão, a minha participação nesta obra? Com os meus dízimos e minhas ofertas. Glória a Deus! Está se cumprindo quando nós trazemos nossos dízimos e ofertas, sobre tudo o que está em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e tem havido. Pela misericórdia e graça de Deus, estão sendo mantidos muitos missionários. Mas a Missio Dei, de restaurar a terra, a missão de Deus, estaria dirigida somente a estes que estão distantes? Não, é de todos nós. E então eu quero, nesta noite, dizer que dependemos da graça, da misericórdia, da ação, da motivação do Espírito Santo, para que nós possamos assumir o nosso papel, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria, para que nós possamos nos submeter ao Senhor plenamente, quer como pastores, presbíteros, diáconos, líderes, membros da igreja, em quaisquer áreas de atuação, mas sobretudo como missionários do Senhor, como coparticipantes, como comissionados de Deus. Isso não nos é possível fazer sozinhos. Poderíamos pregar aqui a noite toda, poderíamos fazer estudos e congressos, e eles são ótimos para nos fortalecer, nos dar entendimento, mas nós carecemos, sobretudo, da bênção de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, quando disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é que Ele não arredaria 1 milímetro do nosso lado, da nossa vida, quando estivéssemos, sobretudo, fazendo a sua obra, a sua vontade.
Este texto que li, que comentei, Mateus 20, 20, é o fechamento com chave de ouro, quando Jesus diz: ide, pregai, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Eis que eu estarei com vocês, capacitando-os, motivando-os, ensinando-os, corrigindo o rumo, ajudando-os, porque eu sou a videira verdadeira. Ele também disse por meio de João: vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos completamente dele, tudo vem dele, e é para a glória dele, e é por isso que nós cremos que ele é o missionário de Deus, e ele nos dá o privilégio de sermos comissionários com ele. Quando nós lemos Atos, versículo 8, capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Dependemos plenamente do Espírito Santo de Deus. Que a nossa vida possa estar submetida diante da Trindade, pedindo que Deus, o Pai, nos abençoe, que o seu Espírito Santo nos convença, que Jesus Cristo esteja sempre como a luz do mundo, como o sal da terra em nossas vidas, fazendo-nos luz, fazendo-nos sal, pois Ele é o Senhor, Ele é o pastor supremo, Ele é o missionário sobre todos, Ele é o missionário de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Meus amados, quantos missionários temos aqui nesta noite? Que Deus nos ajude e nos capacite a colocar em prática a sua missão, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com vocês. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos e de podermos fazer parte da tua missão. Muito obrigado, ó Deus, porque apesar das nossas limitações, o Senhor nos chamou, o Senhor transformou a nossa vida, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos capacitado para pregarmos o Teu Evangelho, para amar ao próximo, para honrar e glorificar o Teu nome. Mas queremos, ó Deus, fazer isso cada dia mais e precisamos de Ti. Abençoa-nos como igreja, que nós possamos entender claramente que devemos fazer isso enquanto temos tempo, que temos vivido dias maus, que o mundo jaz no maligno, e que precisamos, ó Deus, fazer isto enquanto é dia, porque a hora vem que não poderemos fazer mais. Mas Deus querido, ajuda-nos, que ao sairmos da Tua igreja nesta noite, ao terminarmos o culto desta noite, que nós possamos continuar dispostos a andar sempre na Tua presença, a glorificar o Teu nome, a levar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo, a todos aqueles com quem nos relacionamos. Que sejamos missionários do Senhor, seguindo o exemplo de Cristo, que se entregou por nós e que nos amou plenamente, ao ponto de entregar a sua vida por nós. É o que nós te pedimos, com gratidão nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ouvir nosso coro, mais que palavras.